Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre Madame Bovary, que foi a leitura do Projeto Ferrante Indica de novembro, né, de Gustave Flaubert, que eu li nessas duas edições, como eu mostrei no vídeo dos livros lidos, né. Então aqui a edição da Penguin Companhia, que é a edição da Antofágica, né, eu intercalei os capítulos por uma questão de tempo, eu não reli os mesmos capítulos, mas pra mim foi, na verdade, uma releitura, né, quarta vez que eu li esse livro, foi um livro que eu li na graduação, li na pós, no mestrado, apresentei trabalho sobre ele, e eu gostei muito dessa releitura, de discutir com o pessoal. A Ferrante fala bastante desse livro no livro dela, Frantumalha, né, em vários capítulos, em especial num capítulo maravilhoso, que é um capítulo que é uma fala, o título dele é uma fala da Emma Bovary, que é Como é Feia Essa Menina. Já chego lá logo mais. Primeiro eu vou falar do livro em si. Esse é o primeiro livro que o Flaubert publica. O Flaubert é um autor francês, ele é publicado em 1857, mas antes ele foi saindo como folhetim numa revista chamada The Review. The Revue. Eu tô falando errado, né? Meu francês de centavos. Então ele foi sendo lançado primeiro em folhetim, e esse livro causou, essa história famosa, né? Que ele causou um processo ao Flaubert por atentado à moral pública e à religião. Porém, o processo durou um dia só e o livro acabou saindo publicado. E hoje é um grande clássico, né? Ele é considerado um marco da literatura realista, embora o Flaubert em si não se filiasse particularmente ao realismo, mas ele é considerado esse marco por uma mudança em relação à literatura romântica, em especial no tratamento nem um pouco idealizado das pessoas, né? Então não tem idealização ali, não tem romantização. Uma das autoras de pós-fácil aqui da edição da Antofágica, ela fala uma coisa muito interessante. Eu acho que foi aí que eu li. Que ela diz que os livros românticos, normalmente, eles vão até o casamento. Né? Os livros mais românticos, romanescos, enfim. A história vai até o casamento, que é um objetivo, e depois do casamento o casal fica feliz para sempre, alguma coisa assim. O casamento ele é uma resolução ali do conflito, né? E que os realistas, eles vão contar a história dos personagens depois do casamento. Então é o que vai acontecer aqui com a Emma Bovary, né, que começa como Emma Rouault, e ela vai casar com esse funcionário da saúde, que ele só é chamado de médico ironicamente, ele não é exatamente um médico, que é o Charles Bovary. Né? A gente começa, até o romance começa com a história do próprio Charles, né, falando do Charles, como foi a juventude dele. Charles não era um rapaz particularmente brilhante, ele era um rapaz assim meio medíocre do ponto de vista da inteligência, mas ele acaba se formando funcionário da saúde, que é basicamente ele ficar tratando das gripes das pessoas do lugar onde ele vive e fazendo sangrias. A história se passa na região da Normandia, né? Ele vive num lugar chamado Tostes, se eu não me engano, e num determinado momento Charles vai cuidar de um senhor, que é uma espécie de fazendeiro. Tanto o Charles quanto esse senhor, eles não são pobres, mas também não são a classe alta, é uma espécie de classe média, né? A classe retratada aqui é uma espécie de classe média, é a burguesia. Na verdade, o Flaubert diz que ele fazia parte da burguesia e que ele escreve esse romance para tentar fazer uma crítica da burguesia por dentro, né? Para expor os problemas da burguesia. Então, o Charles, no determinado momento, vai cuidar de um acidente de uma perna desse senhor, e esse senhor tem uma filha. Então ele é indo à casa desse senhor, que ele vai conhecer a Emma, né? E ele vai começar a cortejar a Emma. Tanto o Charles quanto a Emma, eles vivem nesses lugares que tem pouquíssimas pessoas, eles não têm muita perspectiva. O Charles, na verdade, era casado, ele já era casado, só que ele fica viúvo, e depois que ele fica viúvo, ele vê a oportunidade de cortejar a Emma. E a Emma que não tem perspectiva nenhuma. A história da Emma começa a ser contada em seguida, e é uma história muito interessante, porque a Emma, apesar de ser dessa família que não é muito aculturada, né, nem de classes muito altas, ela tem a oportunidade de estudar. O pai coloca ela num convento, na verdade um internato religioso. Ela então estuda com as freiras, tem educação religiosa, mas lá ela tem também uma educação pelos livros românticos e romanescos. Então a grande crítica desse livro, assim, em relação a Emma, né, a grande tese é que a Emma vai se tornar uma pessoa descolada da realidade por causa desse excesso de leituras românticas e romanescas, né? Existe essa crítica, vamos dizer assim, do próprio romantismo aqui dentro do romance. E aí, a Emma vai fantasiando
vidas, né? Ela começa a se achar uma pessoa muito sem perspectiva, muito entediada, porque a vida dela tá muito diferente da vida das heroínas dos livros que ela lê. Quando Charles aparece, ela acredita que possa mudar ali, né? De repente, finalmente alguma coisa vai acontecer na minha vida, poderei casar ser a senhora de uma casa. Só que a Emma vai se encarar a infelicidade no casamento. Ela vai perceber que o Charles não é uma pessoa particularmente interessante e que o casamento é chato pra caramba, na perspectiva, na vivência dela. É um casamento muito chato, né? E o texto do Flaubert, eu quando falo essas coisas de casamento chato, eu só lembro de uma passagem maravilhosa que tem aqui, que o livro é narrado em discurso indireto livre, né? Que é quando você tem um narrador em terceira pessoa, mas ele entra no pensamento, nas sensações dos personagens, sem distinção clara, sem essa marcação. Então, uma hora ele tá contando o que tá acontecendo, olhando de fora, ou de repente ele sabe o que o personagem tá sentindo e ele sabe o que qualquer personagem tá sentindo, né? Ele pode reproduzir para nós as sensações, as angústias, os pensamentos de qualquer personagem. Então, em determinado momento, depois que já tá casada, o narrador vai dizer pra gente, né, partindo da cabeça da Emma, que o Charles tinha uma conversa tão chata quanto uma calçada de rua. Ai, é muito bom. E essa é uma característica marcante da literatura do Flaubert, que é o fato de que ele é muito imagético. A literatura dele é muito imagética, né? Ele é considerado um romancista cinematográfico, um precursor da narrativa cinematográfica, porque o Flaubert é muito sugestivo, ele não fala nada direto. Tipo assim, fulana fez isso, fulana fez aquilo. Ele vai trazendo aquelas metáforas, sabe? Aquelas alusões, ele vai criando imagens para que a gente se coloque no lugar do personagem e sinta como eles estão sentindo. Então é um livro muito vívido do ponto de vista da imagem, né? Eu separei um fragmento aqui que a mãe do Charles, né, a senhora do Buck, ela era meio egoístinha, assim, né, meio egocêntrica e tudo mais, e ela queria o filho, tudo em torno dela. Só que ela percebe que quando o Charles casa, que ele tá muito apaixonado, que ela meio perdeu, né, ela perdeu esse filho pra Emma. E ela observa a felicidade conjugal ali de fora, né, e aí o narrador diz assim: e ela observava a felicidade do filho com um silêncio triste, como alguém arruinado olha, através da vidraça, pessoas à mesa em sua antiga casa. Né? Então, ele vai criando essas imagens pra gente entender mais ou menos o que as pessoas sentem, né? E o livro ele é todo muito assim, nesse sentido, ele acaba sendo um livro muito lírico, de várias maneiras, porque o Flaubert desenvolve imagens muito, às vezes, muito bonitas, muito impactantes, e que estão sempre relacionadas a isso que os personagens estão sentindo. Mas, ao mesmo tempo, como ele está fazendo uma crítica de uma certa mentalidade romântica e de uma certa mentalidade burguesa, o livro também cai de propósito, né? No patético. Então, enquanto essas pessoas são patéticas, tem momentos que as descrições são muito engraçadas e tão ridículas. Eu vou ler um fragmento que seria partindo, né, é o narrador, mas partindo de uma reflexão da Emma, que diz assim: era uma existência acima das outras, entre o céu e a terra, nas tempestades, algo de sublime. Quanto ao resto do povo estava perdido, sem lugar preciso e como não existindo. Quanto mais as coisas, aliás, eram vizinhas, mais a sua mente se desviava delas. Aí mais adiante ela diz assim: ela confundia no seu desejo as sensualidades do luxo com as alegrias do coração, a elegância dos costumes e as delicadezas do sentimento. Então a gente vai ver aqui que a Emma fica fantasiando, né? Ela descobre que o casamento, que o Charles é um chato, que ela não é feliz no casamento, ela tem filha e ela também se identifica muito com essa questão da maternidade. No entanto, para ela, era o jeito dela sair do marasmo que ela vivia lá na fazenda do pai, mas vai virar um outro tipo de marasmo. E pouco a pouco ela vai encontrando maneiras de sair desse marasmo, que é como amantes. Acontece que seus amantes são pessoas normais, assim como seu marido são pessoas normais, então a Emma vai vivendo essa angústia da insatisfação constante, porque ninguém atinge o ideal que ela criou a partir das leituras. E esse ideal, ele envolve uma série de coisas meio fantásticas. Então, o processo da Emma de se encalacrar, ele não é só um processo pelos amantes que ela vai arrumando. Ele também é um processo pela vida de fada, de princesa que ela quer ter, sendo que ela não tem as condições financeiras para isso.
né? Então a gente vê aqui uma crônica em torno de uma mulher burguesa, ociosa, isolada nessa cidadezinha da Normandia, onde não tem nada para fazer, e como, tendo apenas como entretenimento esses livros românticos e romanescos, ela se desvirtua, vamos dizer assim, mentalmente, porque ela cria uma série de expectativas que são impossíveis de ser supridas, de ser atendidas, e ela vai vivendo nessa espécie de delírio, né? Eu acho muito interessante que também uma das outras autoras que faz aqui o pós-fácil dessa edição, se não me engano é a Maria Rita Kell, ela vai fazer uma comparação da Emma com o Quixote, né? Ela vai dizer que são dois personagens da fantasia, da imaginação, que vivem, né, abandonam, de certo modo, a realidade para viver essa imaginação, e com consequências não muito boas, né? Consequências perigosas, especialmente para uma mulher, né? Que é muito mais julgada do que um homem. E isso é uma coisa que a Emma faz o tempo inteiro no livro, que é quando ela conversa com os homens, ela ressalta isso. Mas você é um homem, você tem liberdade para se movimentar, você tem liberdade para trabalhar, você tem liberdade, né? O tempo inteiro ela lamenta o fato de que, como mulher, ela não tem liberdade para se distrair, para se movimentar, enfim, para viver coisas diferentes, né? Ela tá ali encerrada. Então, o Flaubert, ele tá fazendo essa crônica da mulher burguesa isolada, da mulher burguesa confinada, e também, de certo modo, dessa classe média que participa dessa burguesia, né, com os demais personagens, o farmacêutico Omais, o vendedor, né, tem um vendedor chamado Lheureux, que já tem uma ironia no seu nome, porque o nome significa alegre, e esse homem, ele vai vendendo coisas para Emma e fazendo com que ela se endivide loucamente, ele vai fazendo promissórias, né, um dos problemas que a Emma vai se meter é esse, é o das dívidas, né, compras que ela não consegue pagar e dívidas, e a gente vai vendo também, então, o desenvolvimento dessas pessoas que estão ali nessa classe média e que acabam meio que fazendo uma briga de foice uma entre as outras, porque existe a amizade interesseira, existe a manipulação de um com o outro, no sentido de que eles estão tentando se estabelecer economicamente ali, e de que são pessoas que, na visão do Flaubert ali, né, o que ele está tentando mostrar, que são pessoas muito superficiais, são pessoas que não têm valores e que são muito apegadas ao material, né? Então a riqueza, a acumulação, de modo que as relações sociais, o modo como as pessoas lidam uns com as outras, ele é totalmente acachapado na luta pelo sucesso, pela riqueza, né? Então, como essas pessoas, elas passam por cima, né? E tem cenas sensacionais aqui de pessoas sendo péssimas em momentos trágicos, porque elas estão ali assegurando a sua riqueza material, né? A sua sobrevivência nesse mundo ali, naquele cenário onde as aparências, inclusive, contam muito, o seu status conta muito, quanto dinheiro você tem, porque se alguém cai, se alguém se arruína, as pessoas param de se relacionar. Os seus antigos relacionamentos te abandonam, param de se relacionar com você, né? E é interessante que o Flaubert, ele vai escrever essa história baseada em duas histórias reais que ele conheceu, que ele ficou sabendo na época. Então, a história de uma mulher que teria se matado, uma mãe de família que teria cometido suicídio, e também a história da amante de um escultor que teria se encalacrado toda em dívidas, ela teria se arruinado por conta do excesso de dívidas. Então ele vai juntar essas histórias na história da Emma Bovary. Em 1892, um psicólogo e filósofo chamado Júlio Gaultier, ele vai cunhar o termo bovarismo a partir do sobrenome da Emma, para descrever o que ele acaba patologizando, né? Que é o processo de um indivíduo de se ver diferente de como ele é, né? Então, de ele fantasiar a sua própria condição. E isso é complicado porque você tá patologizando o fantasiar. E eu acho que esse livro ele me pega muito no fantasiar, né? Eu não sei se porque eu sou uma pessoa que tende ao devaneio muito, uma pessoa que fantasia muito. É um livro que me dói, né? É um livro que me dói. Em vários momentos, a Emma é uma pessoa péssima, né? Ela, não só ela é snob, ela é egoísta, ela não trata bem a filhinha dela, mas em outros momentos ela é trágica. Ela é trágica porque ela vira prisioneira desses seus desejos delirantes, né? Esses desejos que ela não tem como atender, porque não estão ao alcance das suas posses, né? Sejam elas materiais ou sociais.
embora ela seja lindíssima, ela seja uma mulher muito bonita, e ela vai se escravizando ali, ela vai se perdendo. Então é algo que me dói, e também essa angústia dessa insatisfação e de se ver uma mulher rebaixada socialmente, que vê bailes, lê sobre uma vida vibrante que ela tá vedada para ela, né? Ela não pode acessar. E o livro, então, a Emma, ela tem algo de heróico, no sentido de que ela fala, dane-se, né? Eu não posso, não, eu vou viver assim mesmo, né? O preço é muito alto, mas se o casamento não traz amor, ela vai buscar amor em outro lugar. Se não tem aventura, emoção no casamento, ela vai buscar em outro lugar. Se a vidinha dela ali é muito comezinha, muito sem graça, ela vai se encalacrar mesmo, não quero nem saber, né? Não que isso seja desejável. Mas o que eu tô querendo dizer é que tem algo de heróico, no sentido de que ela arrisca tudo. Ela arrisca tudo pra viver. E isso mesmo que isso vá lhe custar caríssimo, né? Então, é uma personagem muito complexa porque ela tem, em vários momentos, esse lado ridículo de fantasiar, de querer aqueles arroubos da paixão romanesca que não vão acontecer, de esperar um heroísmo dos seus amantes, que também não vai acontecer porque eles querem, né? E essa é uma parte, assim, muito pesada do livro, que é como esses outros homens, os amantes e esses homens que são seus vizinhos lá no lugar onde ela vive, como a vida de todo mundo segue normal, né? Ela vai ter um fim trágico, a família dela toda vai ter um fim trágico, né? Não só ela, mas o Charles, a filha dela, a Bertha, mas todo mundo do entorno vai seguir suas vidas. Alguns vão até prosperar, alguns que estavam mais ou menos vão prosperar, né? Então, depois da morte dela, às vezes até às custas da morte dela. Então é um livro muito pesado nesse sentido, né? Ele é muito irônico. De várias maneiras ele é muito irônico. Então, assim, o modo como o Flaubert associa a ironia com o lirismo é uma coisa sensacional. Realmente, ele renova o jeito de fazer romance, né? De escrever romance. E é algo muito impressionante. E voltando para a questão do bovarismo, né? Porque esse termo ele vai ficar popularizado depois, mesmo sem ser patologizado, como a da pessoa que fantasia muito. É que o fantasiar, ele não é por si só ruim. Muitas vezes, aí a literatura ela tem um papel interessante, é que o fantasiar, ele nos permite nos colocar no lugar do outro. E às vezes isso é muito importante para criar empatia, né? Exatamente para sair da nossa visão limitada de mundo. E então pode haver esse risco da pessoa às vezes se imaginar num lugar mais num lugar inapropriado para ela, mas também pode haver essa experiência de se colocar na vivência do outro e, nesse sentido, de reconhecer a existência do outro, a dignidade do outro, por conta desse exercício exatamente imaginativo, né? O fantasiar é muito importante nesse sentido. O fantasiar é muito importante também como elaboração, né? Quem tá fazendo aí o Quartas com Peri, né, comigo, tá vendo que a Peri, ela é a grande valorizadora desse processo do fantasiar, seja ele pelo sonho, seja ele pela imaginação, né? Como isso dá até força emocional, psicológica para lidar com os problemas, as crises, né? Então, realmente, é cruel, assim, você patologizar o imaginar. Existe uma cena clássica aqui que está acontecendo numa espécie de feira agropecuária, que eu acho que é o marco da narrativa cinematográfica. Que eu não vou dizer exatamente o que acontece, mas a gente está tendo uma conversa entre a Emma e um dos seus amantes, o Rodolphe, e umas premiações aí dessa feira, né? Eles estão ali, as coisas estão acontecendo mais ou menos no mesmo lugar, mas em partes diferentes desse mesmo lugar. E o Flaubert fica intercalando as cenas sem marcação. Então, uma hora é a fala das premiações, uma hora é a conversa da Emma, uma hora é a fala da premiação, outra hora é a fala da Emma e do Rodolfo, lá, o seu amante. Então fica essa oscilação que é muito cinematográfica, que é como se você estivesse mudando de cenas, mostrando câmeras diferentes, né? Em cenas diferentes, e ele faz isso antes do cinema, né? Então é uma coisa espetacular, realmente, muito impressionante. Uma outra coisa que é sensacional é que, como naquela parte em que a mãe do Charles percebe a sua exclusão ali, imaginando uma situação, né? Na verdade, o narrador nos mostra como se estivesse acontecendo isso. A gente vai ter isso também em relação às cenas de sexo, porque vai ter cenas de sexo aqui, né? E então a gente pode pensar que esse é um romance muito interessante, porque ele é todo em torno do desejo de uma mulher, né? Então a gente vai ter, por mais que a Emma tenha sido seduzida de algum modo e que ela vá ter um final trágico,
o mote do romance é o desejo dela, né? Então é essa mulher tentando viver, realizar, colocar em prática o seu desejo. Eu sei que muita gente fica incomodada pelo fato de que depois que ela faz isso, ela acaba sendo, vamos dizer assim, punida, né? Ela acaba tendo um final não muito legal, então é como se fosse uma punição. Mas o Flaubert não narra nenhuma cena picante de modo direto, né? Tudo muito alusivo. Eu vou ler aqui um fragmento que tá aqui na edição da Antofágica, na página 223, em que a gente vai ter, eu não vou dizer exatamente o que está acontecendo, vocês vão entender, né? Então ele diz assim, o narrador: as sombras da noite desciam, o sol horizontal passando entre os galhos ofuscava os olhos. Aqui e ali em torno dela, nas folhas ou no chão, pontos luminosos tremulavam como se colibris em voo tivessem espalhado suas mãos. Vocês veem que tem um quê de afetação, né? São imagens muito vívidas, mas elas flertam o tempo inteiro ali um pouco com o ridículo do romanesco, né? O silêncio estava em toda parte. Algo suave parecia emanar das árvores. Ela sentia recomeçar as batidas do coração e o sangue fluindo em sua carne como um rio de leite. Né? Então você vê que é a descrição da excitação. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo aquilo mesmo que você está pensando. Né? Então é interessante porque você vê que o narrador vai para a circulação sanguínea da Emma, né? Leva a gente para lá. E a gente entende perfeitamente o que está acontecendo. O Flaubert, ele é muito poético, até como método. Então, assim, ele é aquela pessoa que ele lê em voz alta o que ele escreve, ele não quer se repetir de jeito nenhum, ele fica 4 anos e meio escrevendo esse romance, tentando buscar o ritmo perfeito, a palavra perfeita, e nunca se repetir no modo de narrar as coisas. Então ele é muito preciosista, muito dedicado na estruturação, na própria arquitetura do romance mesmo. E todo esse recurso imagético, né, toda essa capacidade que ele tem de criar imagens, de evocar imagens, faz com que a gente sinta as coisas muito profundamente. A gente entra na situação dos personagens muito profundamente. E é um movimento de entrar e sair, porque em vários momentos ele faz aquela descrição que tem um quê de crítica, né, em que a gente vê os problemas dos personagens, mas depois a gente está lá metido com eles. Então, esse processo de proporcionar a identificação com o personagem, de proporcionar a empatia, que faz com que seja de fato uma crítica de dentro, né? Não era um burguês fazendo uma crítica de dentro, então é para que a própria burguesia leitora se perceba nessas críticas, né? Nesse desenvolvimento desses personagens que está acontecendo ali, que não é nem um pouco idealizado. Para falar então do texto da Ferrante, né, esse que tem o título Como é feia essa menina, essa é uma frase que a Emma Bovary vai falar sobre a sua filhinha Bertha. E as duas coisas eu acho que me marcaram muito do que a Helena Ferrante fala sobre esse romance. A primeira delas é a capacidade de você imaginar um lugar pelo que você leu, né? Então, como para ela durante muito tempo a França foi a França de Madame Bovary, né? Foi Tostes, foi a Normandia, foi aqueles lugares, Belleville, que ela leu aqui, né? Que ela viu as descrições aqui desses lugares que são mais interioranos, menores, cidades menores, né? E como que para ela durante muito tempo essa foi a França, né? Então essa capacidade de você se reportar a um lugar pela literatura, pela ficção. Mas a coisa talvez mais impactante que ela vai falar sobre esse romance é o fato de como ela se identificou com Bertha, a filha de Emma. Porque Bertha, em vários momentos, quer a atenção da mãe. E a atenção da mãe é algo que oscila. Tem horas que a mãe quer, tem horas que a mãe não quer, tem horas que a mãe tá com saco, tem horas que a mãe é um pouco cruel. E nessa fala da Emma, quando a Emma olha pra filha e fala: nossa, que estranho, como é feia essa menina, né? Falando da própria filha, a Helena Ferrante diz que ela caiu em si do desejo da mãe, né? Então, de perceber, ela se identificou com a filha da Emma no processo de perceber que a mãe tem desejos para além do próprio filho. A mãe quer outras coisas além do próprio filho. A mãe tem as coisas dela lá para resolver, além das necessidades ali daquela filha, né? E como ela se sentiu contemplada pelo destino de Bertha, que é um destino complicado, né? Porque depois da tragédia da vida de Emma, a pobre Bertha vai ter um destino social piorado, né? Em relação a ela, em relação ao pai dela, ela vai ter um destino social piorado. A gente vai, então, de certo modo, acompanhando um comentário sobre a própria modernidade que o Flaubert faz aqui, que é esse processo de proletarização de certas famílias, né? Então, de empobrecimento, de vulnerabilidade social de certos grupos nesse processo de modernização, de acúmulo de capital, porque essa família, a família Bovary, é uma família que não vai se adaptar a essas dificuldades,
né, a esses desafios, né? Eles vão claramente dar passos maiores que a perna e se encalacrar completamente. Eu acho esse romance, do ponto de vista da percepção humana, muito atual ainda, porque nós ainda somos como Emma Bovary. Nós ainda somos pessoas que acompanhamos a vida dos outros, ainda mais agora nesse mundo conectado virtualmente. E então a gente fica desenvolvendo desejos que a gente não tinha antes, querendo coisas que a gente não tinha antes, querendo vidas que a gente não tinha antes, performando vidas que a gente não pode ter, muitas vezes, fingindo ser quem a gente não é. Então a gente nunca bovarizou tanto. Eu acho que essas percepções que o Flaubert tem de como muitas vezes a gente vive a frustração de não poder ser quem gostaria e de fantasiar, brincar de ser esse alguém, às vezes nos comprometendo, nos endividando, nos colocando em situações complicadas, está aí, a gente está fazendo tudo isso, não só as mulheres, os homens também, assim, até em defesa do Flaubert. O Flaubert tem personagens masculinos, não nesse romance, em outros livros, que bovarizam um bocado também, então bovarizar não é uma particularidade feminina. E então eu acho que ele tá muito atual e, cara, eu sofri nessa releitura, porque em vários momentos eu sentia a tragédia da vida de Emma, a angústia da insatisfação, a angústia da inadequação. Em vários momentos eu quis abraçar a Emma, mesmo ela sendo uma pessoa que não era muito legal em todos os momentos, falando, minha filha, saia dessa, né? A gente fica angustiado ali com a situação dela, com a situação do Charles. São pessoas que a gente, ao mesmo tempo que acha condenáveis e ridículas, a gente se identifica. Até as pessoas mais vizinhas, assim, né, os capitalistas emergentes da história, a gente se identifica, talvez não se identifique, mas entenda o que eles estão fazendo ali, né? Porque eles estão no mesmo jogo, né? Eles estão no mesmo jogo, talvez com um pouco mais de maldade do que a Emma, um pouco mais de perspicácia. Então foi uma releitura que eu adorei fazer. Me digam se vocês leram, releram, o que vocês acharam. Eu recomendo as duas traduções, elas estão muito boas, os textos de apoio são muito bons. Aqui a gente tem uns textos de apoio até um pouco mais históricos, porque a gente vai ter um texto do Baudelaire fazendo muitos elogios e comparando com outras coisas que estavam saindo literárias na época. A gente tem 3 textos teóricos aqui, a gente vai ter um da Lydia Davis também, bastante esclarecedor. E aqui no Anton Fasca, a gente vai ter da Maria Rita Kell, ela tem um livro chamado Bovarismo Brasileiro, e ela vai ter um texto dela chamado Bovary e Bovarismo, onde ela vai falar um pouco dessa questão, né, do desejo, na verdade, do fantasiar, de ver-se como outra pessoa. Tem um outro texto chamado O Insolente Prazer de Emma Bovary e Gustave Flaubert, então onde ela vai falar não só da personagem, mas também do Flaubert enquanto profissão escritor, né, porque o Flaubert, ele estudou direito, mas ele se torna epilético, aparentemente. Então, por questões de saúde, ele vai morar com a mãe para de trabalhar, o que para ele tem um certo alívio, porque ele passa a viver de escrita, né? Então, ele vai também tem essa coisa de perseguir um certo desejo, alcançá-lo, que é o de viver como escritor. Embora não seja fácil, já que ele vai ser processado, e vários dos textos que ele publica não são lá muitos sucessos de público e crítica na época, não, tá? Tem um terceiro texto também que chama Retoques ao Retrato de Emma, de Norma Telles, né? A Anton Fasca costuma disponibilizar umas aulas para quem compra esses romances. A aula também tá bastante bacana, eu assisti. E é isso, então fica a recomendação das edições do livro, do romance, que tem sua atualidade e tem bastante profundidade, camadas no desenvolvimento dos temas dos personagens, além de que tem um texto belíssimo e que tem essa tensão maravilhosa que o Flaubert consegue de fazer um texto que, ao mesmo tempo que é muito irônico, é muito lírico e às vezes a gente acha todo mundo muito ridículo. Tudo junto. Muito bom. É isso, muito obrigada pela companhia, muito obrigada aos apoiadores e membros por apoiar o meu trabalho. Um beijo grande e até a próxima. Tchau.